E aí, gente, quando surge o Alviverde, eu surjo por aqui com mais um vídeo no canal do Verdão. Parece que meteram a mão no Palmeiras. Bom, é a opinião de alguns comentaristas aí, hein? Mas, vamos ver aí, né? Vamos ter um pouco de calma aí. Apesar do pessoal não saber usar a ferramenta de edição de vídeo para fazer a marcação de linha, a ferramenta ali de marcação do impedimento, eu acho que o Rony realmente estava ali em posição de impedimento, tá? Eu acho que não tem como escapar, não. Mas que foi mal assinalado pelas linhas traçadas na imagem, isso é absurdo, absolutamente. Inclusive, a Renata Ruel, no outro vídeo que eu postei, ela fala, realmente, não só a linha está mal marcada, como ela nunca tinha visto marcarem 2 vezes. Bom, quem está acompanhando o meu canal aqui percebeu que eu também chamei atenção para isso no vídeo. Chamei atenção para isso e para outros detalhes que a própria Renata Fã chamou e alguns que ela nem falou, nem sequer citou. Embora ela falou, talvez de maneira diferente, mas eu coloquei em detalhes, absolutamente em detalhes. Então assistam aos outros vídeos que eu postei recentemente sobre Palmeiras e Botafogo. Aproveitando aquele embalo, vamos ver o Neto puto com a vitória do Palmeiras, porque ele estava torcendo contra, claro. Corintiano que é, gambá que é, e torcer contra, diz ele que estava com o secador ligado ali. Eu dou um cada mão ali, 2 secadores ali para ver se mandava energia negativa pro Verdão e quase conseguiu, né? Porque o Palmeiras toma um gol ali no acréscimo praticamente. Só que ele não contava que o Palmeiras tem Estevão. Curta, comente e compartilhe, faça o triplo C. Vamos ver aí a cara do Neto após ver o seu secador ser explodido pelo Verdão. Pro Bruno aqui e pra todo mundo, depois a gente vai almoçar todos nós em conjunto. O Palmeiras, todo mundo fala que não tá jogando bem, mas não perde pra ninguém, né? Perde, né? Muito louco, né? E o pessoal fica falando, o Palmeiras tem um pacto, não é pacto, não sei, é organização, uma hora a bola entra. Quando você tem tudo organizadozinho, tudo certinho, você tem um treinador que conhece o clube, uma torcida que apoia, uma diretoria que tem feito tudo certo, a bola vai entrar, uma hora a bola vai entrar. Não tem jeito. O Palmeiras tem virado jogos, não é pelo futebol que tem apresentado, é pela organização. É um time que não desiste, que mesmo perdendo tem sua forma de jogar. Então eu não vejo pacto, eu vejo um time organizado e quando você tem as coisas organizadas, pode ser onde é que for, a bola faz questão, as coisas faz questão de dar certo, Neto. E tem uma coisa importante, né, Lili? Pro Moisés, seu pai tá assistindo? Tá. Ai, Major! Abração pra você, Major! É nóis, meu pai é sargento, hein? Ei, Major, um beijo no seu coração, hein? Major Moisés, que com cajado já, né? Opa. Já tava com o 38 e com o cajado já, né? É o 38 e o cajado. Moisés, você quer o quê, cara? Um abração pro senhor, parabéns pela filha. O que você pensa do Palmeiras? Né? O que você vê aí, você como uma jornalista maravilhosa, que eu sou fã, diga-se de passagem, desde quando você começou a entrar já na Cidade Alerta, já te acompanho há muito tempo, não tive oportunidade de conhecer você pessoalmente, e ainda mais sabendo que você está grávida, que eu acho que se Deus pôde realmente mostrar amor, e se a gente pode mostrar amor ou caridade, uma mulher, as mulheres... Pô, como é que pode a mulher ter leite materno, né? Sai o leite lá. E a coisa mais importante para todos nós foi o leite materno da mamãe, né? E tem gente que agride a mãe. E tem pessoas que batem em mulher, covardes, vagabundos. Vocês têm que bater em homem, irmão. E se eu ver, meu irmão, eu passo o carro em cima. Não pode, gente, fazer isso. Isso é contra a lei, tá? Mas se eu ver, truta, não tem conversa comigo. Se vizinho meu fizer isso, tá morto, irmão. E aí você vê uma mulher tão linda como a Lili, filha de Major, filha de Steve, e quem não sabe o que é Steve, que vai procurar o que é. Que eu não vou falar o que é. Então quem é filho de Steve sabe o que é Steve. Então fico feliz de você estar aqui, de você estar grávida, linda, parece que você está com uma azeitona na barriga. Uma azeitoninha, por enquanto. Quantos quilos você engordou? 6? Por enquanto, 6 quilos. Sou bom nisso aí. Eita, é bom mesmo. 3 quilos em um mês. Que tá bom. Então, você fale para quem você quiser e pro o papai Moisés, o nosso querido Major. Nossa, ontem ele falou em 2027, ficou uma dúvida, será que ele tem pelo menos pretensões ou desejo de permanecer por aqui até 2027? Nossa, espero que não, né? Espero que não. Vai ficar sem graça esse futebol. É uma tendência, né? A Leila já disse que ela vai concorrer à reeleição e que será ela queria, reeleita, né? provavelmente, óbvio, e queria contar com ele até o fim do mandato dela. E assim, só depende dele, né? Porque a Leila vai querer, o torcedor vai querer. É que o Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes, fez a pergunta em relação ao Estevão, né?
Porque ele diz, pô, não vendem, fique. Aí o Gustavo pergunta o seguinte, tá, mas e se ele pedir a mesma coisa pra você, você considera? Aí o Abel meio que, né? Ele demorou a entender, né? Saiu um pouco do plumo ali. Falando nisso, ontem ele fez uma coisa que não é normal na coletiva, que é elogiar nominalmente seus atletas. Normalmente ele fala do grupo ou ele chama a atenção para algum jogador caso a imprensa pergunte alguma coisa. Ontem ele elogiou o Estevão, disse que é diferente de tudo que ele já viu até agora, e olha que ele tem Endrick e sabe que já tem data para saída do Palmeiras e tudo mais, mas o Estevão ainda pode ficar mais tempo no futebol, é o desejo do Abel. E elogiou o Rômulo, que entrou no finalzinho, participa também do gol justamente do Estevão. Então o Abel ontem, ele estava se referindo aos seus jogadores, não poupou assim nas respostas, foi uma coletiva muito franca, muito honesta. Agora, quero falar do jogo, porque o Botafogo de Ribeirão Preto também soube se fechar, soube aproveitar contra-ataques e deu um calor no Palmeiras, Capelanes. Renata, eu vou fazer até uma pergunta para o torcedor do Palmeiras que está acompanhando o programa aqui, em qualquer lugar do mundo. O Palmeiras está jogando bem a temporada? Você pega aqui o recorte da temporada até aqui. Bem em resultados ou bem em atuações? Joga bem, é o melhor que nós já vimos desse Palmeiras com o Abel Ferreira, porque existem vários auges desse Palmeiras com o Abel Ferreira. E o Palmeiras hoje, em nível de desempenho, não pratica aquele futebol que talvez o torcedor esperasse. Mas o Palmeiras é eficiente. O Palmeiras, eu já falei campeão brasileiro, campeão paulista, ganha do Del Valle, ganha do... Não é uma crítica, não é uma crítica. Não. Eu só estou falando o seguinte, quando o Palmeiras não joga bem, o Palmeiras ganha. Quando o Palmeiras joga mais ou menos, o Palmeiras ganha com 2, 3 gols de diferença. Quando o Palmeiras joga muito bem, o Palmeiras goleia. E não dá pra você desacreditar do Palmeiras. Agora, eu queria elogiar aqui a postura do Botafogo. Porque eu achei que teria aquela postura tradicional, acovardada, que vai jogar por uma bola, conseguiu explorar contra-ataque, pegou alguns calcanhares de Aquiles do Palmeiras durante os 90 minutos e o Botafogo foi bem. Agora, o Palmeiras é aquela coisa, quando você acha que não vai dar, sempre há aquela pontinha de esperança. Guardar, e é impressionante o que o Palmeiras fez. Tem que guardar. Errou aquele gol lá no 0x0, fez o Palmeiras, eu falei aqui já há alguns dias aqui. O time que joga contra o Palmeiras tem uma, tem duas, 3, guarda. Não adianta. Se não Porque guardar, sai na frente, o Palmeiras vira. Faz o gol aí, por exemplo. Não tem muito o que fazer. Faz o gol aí, por exemplo, ó. 1-0 aí. Aí vira 2-1. Não, o Palmeiras... Aconteceu. Ele tá falando isso por causa do Del Valle e do Liverpool na Libertadores. Sai perdendo e depois vira o jogo. Jeito, eu sei qual é a receita. Eu concordo com o Capelanes quando ele fala em relação se o Palmeiras está jogando bem ou não. O Palmeiras está sofrendo muito nos últimos jogos. Tá. O Palmeiras não era time de sofrer assim, não. Então é um sinal de alerta. Esse tá é ganhando, tudo bem. E aí os problemas não ficam mais aflorados. Porque você vence o jogo, então dá aquela apaziguada nos problemas. Mas todo mundo não está sofrendo um pouco? O Palmeiras não sofria. Com exceção do Atlético Mineiro. O Palmeiras não sofria do que está sofrendo. Mas tá girando o elenco, Denilson. Tudo bem. O Palmeiras tá sofrendo porque tá girando o elenco, tá vindo esse menino. Todo mundo tá sofrendo. Pelo menos na cabeça do Abel, as coisas estão funcionando até que... Marília Mendonça rápido demais até. Vai sofrer. Ontem teve um detalhe que me chamou a atenção. Quando voltamos para o segundo tempo para acompanhar o jogo, ele tira o Veiga, que outra vez foi apagado, não foi aquele Veiga que se esperava. E aí o Denilson tem a teoria de que o Veiga não quer ser poupado, que gosta de jogar. Eu tenho uma teoria que o Abel quer que o Veiga tenha uma atuação daquelas, no estilo Veiga, que vimos inúmeras vezes, e não acontece. Então, ontem ele foi lá e tirou. Mas eu imaginei que ele poderia colocar o Rômulo ou o Luiz Guilherme, até para pensar no substituto do Veiga nessa função, ou alguém para exercer o papel que normalmente o Veiga faz no Palmeiras. Não, ele coloca o Rony. E isso muda a história da partida, Sgarbi. Pra mim, o do Veiga, eu já falei aqui quando o assunto era esse, que pra mim é super natural, né? O que acontece com o Veiga, de oscilar um pouco. Mas você vê uma oscilação no Veiga? Não, existe a oscilação, isso é um fato. Mas há poucos dias não, né? Há um tempinho atrás ele fez aquele jogaço contra o Liverpool, que ele deu 3 assistências também em uma noite de Libertadores no Allianz Parque. Então a gente tem que também olhar por esse lado em relação ao Veiga. Só que o Abel ele tem que se ligar, e ontem ele se ligou também, além do Rony, que ele tem jogadores para fazer essa função quando o Veiga não estiver bem. Porque tem uma crítica que eu vejo a torcida do Palmeiras fazendo em relação ao Abel, que é a insistência assim, muito em alguns erros, vê que não tá dando certo, insiste e tal. O que pra mim não é um erro, no meu ponto de vista, porque a gente já viu várias vezes ele insistindo em jogadores, e esses jogadores depois ele só insiste rendendo no que ele acha que vai dar certo. Exatamente. Né? Jogadores que o Abel desiste, aí ele desiste, a gente viu diversos aí no caminho. Só que o Veiga é um cara que não tem como o Abel não insistir. Só que ontem o Rômulo também, por exemplo, é um cara que pra mim tem que ter mais oportunidades pelo Paulista que fez com o Novo Horizontino. Ele entrou muito bem na partida, deu assistência ali pro Estevão, que é um jovem também que, por todo o processo que fez na base, né, e agora com o Abel lapidando ele, tem tudo pra cada vez crescer mais na carreira.
Só que eu não acho, Capela, que o Palmeiras tá jogando mal, não tá desempenhando tão bem. Pra mim, o mais... a régua é muito alta, né? Perfeito. Mas sobre o Rômulo, ele disse que nos treinamentos já percebeu que ele está no nível do grupo, porque talvez tivesse uma dúvida, o cara vem de um time menor, que é o Novo Horizontino, será que jogando numa equipe que está toda hora disputando títulos como o Palmeiras, ele vai manter o nível? Será que de repente não vai sentir a pressão de um clube maior? Já disse ontem em coletiva que não sentiu, e ontem ele foi fundamental, porque se não sai esse gol, o Abel, claro, se apegou muito ao gol anulado, a gente vai falar sobre isso na sequência, mas é uma coisa importante, ele está tendo mais uma opção no elenco e daqui a pouco vai ter que usar, até pela necessidade de várias competições. E eu quero falar sobre isso com o Everton também. Esse rodízio aí que o Abel está fazendo, ontem até o Lomba, viu, Ronaldão? Foi titular, que até o Lomba vinha muito bem, aí falhou na hora do gol. Frangaço. Na hora, mas tinha feito duas defesas. Meu Deus. Hã? Esse é o Cássio. Mas não é o goleiro titular do Palmeiras, né? O goleiro reserva e estava fazendo uma boa partida até esse gol. Tá na hora de pensar num goleiro reserva aí também. Não, calma. Deixa eu passar pro Everton Guimarães para ele falar um pouquinho desse Palmeiras que até o finalzinho busca a eficiência, Everton. Acho que passou um pouco do remédio ontem, não passou não? Renata, aí precisamos buscar eficiência aí no programa, né? Porque Everton Guimarães aqui só tem um, sou eu, muito prazer, que pra quem não conhece, você chama Everton Guimarães, o Chico dispara falar, o Ronaldo dispara falar, Ronaldo, eu toparia o Cássio no gol do Cruzeiro, tá? Se tiver disponível aí, fala comigo, porque dinheiro não falta aqui agora não. Então, como você gosta muito do Cruzeiro, então cede pra nós, cede o Cássio pro gol do Cruzeiro, tá? Pensa nisso aí. Mas o papo não é o Cássio, não é o Cruzeiro, e sim o Palmeiras. Renata, um dos aspectos que muito usado, adotado desde a chegada pelo Milito no Atlético, é exatamente essa rotação do elenco. Porque o Atlético hoje joga numa intensidade absurda. Ontem nós entrevistamos o Otávio aqui e ele falou exatamente disso. Eu perguntei, mas cansa muito? Ele falou, cara, cansa. Mas como o time está muito ajustado, a gente corre certo. É o caso do Palmeiras. É um time ajustado, corre certo. Cansa menos, mas cansa. Então, se há uma estafa por parte do Veiga, encosta, deixa um período, descansa, coloca no banco, não é por falta de bola. Não é por falta de bola. E aí, num jogo, precisou, coloca para rodar. Mas dá uma descansada, gira o elenco. O Milito está fazendo isso aqui absolutamente normal, porque eles mesmos, os treinadores, reclamam do calendário. É engraçado que quem está muito bem, normalmente não reclama. Mas quem não está tão bem reclama. Mas que é um negócio imoral, né? Porque nós vivemos num país de dimensões continentais, então roda-se muito mais, o voo é muito mais longo, o cansaço é muito maior, então a logística é muito, muito complicada, é óbvio que cansa. Agora, se não houver essa rotação, vai estourar os jogadores daqui a pouco. E naquela média que nós falamos aqui, e aí eu estou falando de um especialista, que o doutor Otaviano, médico do Atlético, me disse, a cada 8 jogos o jogador normalmente tem uma lesão muscular. Para evitar uma fadiga e para evitar que o Veiga corra esse risco, encosta, dá um tempo para ele. Agora eu queria aproveitar, porque aqui eu já falo do Estevão há pelo menos uns 3, 4 anos, que é fenômeno. Quando for para a Europa é bola de ouro. Ontem o Abel disse, nunca vi nada igual. E aí, olha esse aquecimento. Nós temos uma imagem do aquecimento de R$1 bilhão. Vocês estão entendendo o que é isso? 1 bilhão. Esses jogadores que estão no aquecimento aí, Renata, o Estevão e o Hendrick, são um aquecimento de R$1 bilhão. Então veja só o nível que o Palmeiras chegou, inclusive, que o Estevão era do Cruzeiro aqui, todo mundo sabe, naquela baderna que estava aqui, ele foi pro Palmeiras e tal, e no Palmeiras ele deslanchou. O Hendrick é um jogador do Palmeiras, que lá atrás foi de São Paulo, todo mundo conhece a história, mas olha o nível que São Paulo chegou. No aquecimento, aí tem R$1 bilhão. Não é brincadeira não, Renato. Abel, e outra coisa, para valer para você, para fechar minha participação aqui, vai descansar, meu filho, hein? Pega umas praiazinhas ali do litoral lá de Portugal e vai descansar, dá um tempo pra nossa cabeça dar uns giros, senão nós não vamos aguentar. Olha, pelo jeito ele vai fazer jus ao Dia do Trabalho que comemoramos essa semana, vai continuar trabalhando e muito aqui no Brasil. Agora, quem trabalha sempre, e não posso falar que em todas as vezes acerta, é a arbitragem.
E ontem o Abel Ferreira reclamou demais do gol que foi anulado, o gol do Rony. Um foi validado, ok, mas outro foi anulado. E demorou, linhas confusas sendo traçadas, o lugar exato ou não. Tudo isso a gente vai discutir, mas antes de mais nada, o áudio do VAR para entendermos o que aconteceu na comunicação entre os árbitros. A gente conseguir entender. Aguarde, estamos checando todas as possíveis situações. É o ombro? Pra esquerda, pra esquerda. Pra esquerda? Direita. Pra direita. Direita. Ok, posso marcar? Vocês dois disputaram a bola. Tá impedido. Eu já passei essa informação, ele tá Posso confirmar? O seu goleiro é quem ataca a bola. Impedimento. Bruno, decisão factual. Impedimento do Rony na entrada da área lá. Vamos fazer a cena de novo? Vou fazer o online. Faz de novo pra mim. Ok, pode contar também, tá? Coloca o ombro lá. Vai ter que segurar, não sei não. Aguarde aí, aguarde, Bruno. Bruno, aguarde. Não abre, tá? Ok. Ok. Aí. Não vai ser o ombro não, tá vendo? Vai ser a ponta do pé, pode subir tudo. Ok, você quer marcar no ombro ou no pé? No pé, mas sobe tudo só pra mostrar pra vocês que não é o ombro, que é o pé dele aqui, ó. É o pé, isso. Eu só preciso saber qual que é o pé. É o pé. É o pé, né? Milha. Que vai passar Não, aguarde. Ok, posso marcar? Ok, pode marcar. Pode ir, gente. Isso, Aguarda. aí, que o braço vai passar pelo Pode subir, tá longe do ombro. Ok? Ok, pode marcar, confirmar, segue. É o pé mesmo. Igor. Bom, aí tem a pergunta-chave. Um pergunta para o outro, você quer marcar no pé ou no ombro? Aí um fala no pé, mas não é no ombro? E aí deixa por isso mesmo. Nossa. Então a pergunta que eu poderia fazer para Francisco Garcia é a seguinte: boa sorte. Não tem que marcar na região do corpo que estiver mais avançada para configurar o impedimento? Mas é por isso a dúvida. Eu imagino que a dúvida seja essa, porque visualmente é um lance que gera dúvida, e aí o assistente do VAR ali pergunta, marco onde? Marco no pé ou no ombro? Qual que está mais próximo da linha de fundo para ser o balizador da posição do Rony? Essa é a grande questão. É que passa uma mensagem muito ruim, né? De insegurança, de dúvida, a imagem não é conclusiva, o ângulo não é dos melhores, não há uma certeza. E aí, claro, gera toda essa repercussão. E se o ângulo não é dos melhores e a imagem não é conclusiva, na dúvida, você não teria que dar o gol? Mas aí tem que respeitar a decisão de campo, né? Aí normalmente se respeita a decisão de campo. Mas eu acho que enquanto a gente não tiver, e vai ser muito difícil... Impedimento geralmente não é o campo que define. Quem define é o árbitro de vídeo. Se tiver a dúvida, aí depende do que o assistente marcou. O grande problema é que vai ser muito difícil ter isso em todos os jogos, né? Mas eu acho que o impedimento semiautomático, aquele testado em Copa do Mundo, grandes eventos, é o mais fidedigno ali, né? Porque aí você tem todo o mapeamento do campo, dos jogadores, né? Os quadradinhos lá digitalmente, para saber se ele está à frente ou não está. Essa imagem que passa, ela não passa transparência. Que é o que a gente bate há muito tempo aqui. Loucura isso. O que a gente enxerga não é o que a arbitragem marca. Mas, Chiquito, isso eles pararam de falar da calibragem, porque nós tínhamos que calibrar. Isso é por causa das câmeras, né? Isso aí. É, por causa das câmeras. Calibrar, passar o tempo aqui. Não, em São Januário, quando batia o sol lá, tu não conseguia pegar direitinho aonde estava o impedimento. Tá, mas a questão é a seguinte, agora eu quero perguntar para vocês, olhando essa imagem, porque o que nós temos? Esta imagem. Então, como nós vamos nos basear para opinar se estava impedido ou não? Pela imagem que está sendo apresentada, que é jogada na transmissão para todo mundo, ao vivo, na hora do jogo. Para vocês, o que define esse impedimento, se é que ele existe? É o ombro ou é o pé? Porque, de repente, se o ombro não está mais projetado, o ombro do defensor, do que a posição do Rony? Pra mim, o Rony tá um pouquinho mais inclinado. Mesmo com o ombro? Mesmo com o ombro. Porque com o pé ele tá mais inclinado, mas com o ombro não. Pra mim, o Rony, pra mim, tá um pouquinho mais inclinado, porque ele fazendo o movimento justamente pra chegar na bola, pra fazer a finalização. Eu daria o gol, sinceramente, porque é aquele impedimento de fio de cabelo. Outra coisa, a gente já falou. Mas isso não tá na regra. Tu pode falar, né, William? Quantos novos fios de cabelo? Esse tupete aí tá me pedindo, É uma abundância. Mas o que eu queria falar é o que tá na regra, tá? Não, eu sei, Chico, eu concordo com você. Vem cá, o Denilson falou não tem ganho tático ali do Rony, calma, né? Chico, o negócio é o seguinte, o Denilson falou, a minha impressão é que o Rony tá um pouquinho à frente. Nós já tivemos, nós assistindo jogos, se nós assistimos aqui, já tivemos várias impressões da câmera posicionada, não tá muito impedido. Aí a câmera vem um pouquinho mais pra cá no outro ângulo,
E aí você fala, não, tá na mesma linha. Então, esse tipo de impedimento na Premier League não seria marcado. Seria gol do Rony e o Palmeiras está correto em reclamar. A Premier League tem já uma relação com a ofensividade. Eles gostam de gols. Então, quando tem essa dúvida e ela é milimétrica, há uma orientação para que o gol seja marcado. Agora, tem os dois lados da moeda, porque tem o lado do Botafogo de Ribeirão Preto, não é? Também interessado no lance, e o Palmeiras. E aí, eu fiquei com a sensação de que essa linha não foi traçada no local exato. Não. É a minha sensação. Mas ouvi várias pessoas dizendo o contrário. Minha opinião é até um pouco mais radical em relação a isso. Por quê? Pra mim, eu achei um absurdo não ser traçado no ombro. Pra mim, a imagem é muito clara, no meu ponto de vista, assim, de que o ombro tá mais perto da linha de fundo. Tanto que, Gabi, quando ele traça no pé, ele atravessa o corpo do jogador. É, exatamente. E aí você percebe que tem um ombro mais perto da linha de fundo. Então, mas o que tá mais próximo, não é, do adversário? Qual seria a região mais avançada, não é o ombro? Isso, que é o que pode marcar gols, né? A mão não conta, o braço não conta. É a tecla que eu bato aqui, é o que eu falo. Pô, o ser humano é falho, todo mundo erra. Todo mundo vai errar. Só que, pô, com VAR, você numa sala com ar-condicionado. Fica aqui, Denise. Valeu, Thiaguinho. Traçando essa linha não tem como errar, não dá pra errar. É nítido, é só você olhar e ver que tem que tentar traçar no ombro também, tá atravessando o corpo do cara. Pô, vamos ver se Ronaldão vai nos surpreender ou não agora. E pra você, qual é a análise do lance? Eu fiquei na dúvida também. Opa! O jogo já fiquei na dúvida. Quando começou a traçar essa linha, eu também falei... Você tá bem? Não, tô. Foi ao médico recentemente? Estou fazendo análises agora perfeitas sobre o feito, né? E outra análise que eu vou fazer aqui, Marcão, um dia você vai se atrasar e vai dormir e não vai ver seu time perder, porque tá atrasado também. Agora, é verdade, não só a linha tá meio esquisita e atrasada, como o Marcão nas redes sociais. Você acha que o jogo foi além do que deveria, isso? O jogo não só foi além, foi até quando o juiz falou assim, ó, vamos ganhar que termina esse jogo hoje. Mas se o juiz quisesse isso, era só validar o gol, já poupava o tempo de todo mundo. Mas teve só que aí a arbitragem não marcou, né, não deu o gol, e aí o Palmeiras foi lutar. Aí o Botafogo empatou. Aí o Botafogo falou, meu Deus do céu, o que nós fizemos aqui? Toda aquela reunião toda. Foi traçado. Arrependimento? Foi arrependimento total quando o Botafogo empata. E aí acontece o quê? Essa linha que vocês estão vendo que eu não sei porque vocês estão abismados e você também, amiga. Eu daria o gol. Você é uma menina que já viu essa linha, tá até torta quando foi contra o Corinthians. Agora eu tô vendo bem essa linha, meu olho tá ótimo. Operou o olho, foi isso então. Mas a verdade é que pra mim aí nesse lance eu vou com o Capela, eu deixaria o gol, sabe? Olha, aplausos. Assim, este raio. Olha seu filho, olha lá, a família aplaudindo. Alegria. Então eu não daria mais. Não, eu daria. Agora, Everton Guimarães, a sua opinião pra gente finalizar esse assunto, porque tá todo mundo aqui divergindo, uns pra um lado, quer dizer... Na verdade, só o Denilson que tá diferente. É, só o Denilson. Tá torcendo contra o Palmeiras. Não, jamais torcendo, só tentando ser coerente. Depois nós vamos falar do São Paulo que você vai ver. Tá bom. O São Paulo é o assunto na sequência. Se você me perguntasse na Inglaterra, eu teria dado gol também. Mas não tomou Everton, e a sua opinião? Eu não vejo vantagem nenhuma do Rony no lance. Absolutamente nenhuma vantagem. Para mim, isso aí tem que ser configurado. Eu sei, o Chico já explicou, não é o que está na regra. Mas tem que ser configurado como gol, não tem ganho nenhum. E no lance do Atlético contra o Sport aqui, uma coisa que a gente tem que ficar atento, tá? É que inclusive, para julgar esse lance aí. Contra o Sport, o Hulk parte, mas o frame foi um adiantado que gerou o impedimento no que poderia ser o terceiro gol do Atlético. Por quê? Porque eles adiantaram um frame e a bola já havia saído do pé do Fux. É muito bom, a gente fica muito com a atenção voltada para a linha, que para mim tinha que ser no ombro, mas nós precisamos ver na saída da bola, Renata. Porque se no lance, na saída da bola, esticar no vídeo, volta um frame. É quando o pé toca na bola, não é quando a bola sai. Porque se eles adiantarem um frame na imagem, aí configura. Então a gente está olhando muito para as linhas traçadas e esquecendo de olhar o frame. Aqui erraram contra o Atlético. Aí, para mim, erraram contra o Palmeiras. E aí como o Palmeiras venceu no final das contas, talvez esse erro não vai repercutir tanto, mas se tivesse ficado 1-1 o jogo, nossa, hoje o discurso seria diferente. Agora, o Capelanes tem uma informação, uma notícia, uma opinião, que é Capelanes? É uma informação, na verdade, Renata, a gente tá falando muito sobre o Palmeiras também, não adianta vocês aí das redes sociais recortarem, querem polêmica barata, porque não é polêmica barata, isso é uma informação importante, apurada ontem, checada principalmente nesta sexta-feira, que é a seguinte: apesar do brilhante trabalho do Abel Ferreira,
nos bastidores, alguns jogadores do Palmeiras estão insatisfeitos. Estão insatisfeitos. Eu posso falar tranquilamente aqui em nome de alguns jogadores e certamente os repórteres vão fazer questionamento desses atletas. Eu duvido que eles abram nesse momento, mas a informação é que faltou tato por parte do Abel Ferreira em muitas mudanças do time. Jogador que treina na quarta, na quinta e na sexta, cria expectativa que vai ser titular no final de semana e fica no banco de reservas e não há uma conversa. Casos do próprio Rony, que acabou fazendo gol ontem, porque o Rony, para muita gente, pelo menos que eu conversei dentro do Palmeiras e fora, que as pessoas conversam bastante, jogador que perdeu a posição. E depois, muito se falou que, perdeu posição por quê? Porque o Endrick tem que jogar, ok. Mas será que é uma questão de bater metas, de valores? Porque, querendo ou não, o jogador já vai embora. Não merecimento. E há essa questão. Então, para muita gente, não há Mas alguém imagina o Endrick reserva no time do Palmeiras? Isso não. Mas faltou conversa, por exemplo, com Rony, Luan, Veiga, Gabriel Menino, entre alguns outros jogadores. Me passaram hoje o Caio Paulista. Mas o Veiga joga sempre. Oi? O Veiga joga todas. Não, mas a joga questão, mal, mas Renata, joga. nos bastidores, de mudanças na equipe, por exemplo... Que prejudicam o futebol do Veiga, é isso? E outra coisa também, bem lembrado, eu falei com o Juvena fora nos bastidores, a situação do Breno Lopes, quando ele saiu, foi uma saída ruim, a maneira com que houve a transferência de Palmeiras para Fortaleza não ficou bacana, o clima no elenco, justamente pelo que o cara conquistou, da forma que ele se dedicava, isso aqui chegou até o elenco. Então, assim, o que me foi passado é que não é crítica ao trabalho do Abel, do que a gente vê de desempenho, de desempenho em campo, e sim da maneira com que muitas coisas são tratadas internamente com alguns jogadores que estão insatisfeitos, porque faltam realmente... essa conversa é isso. Ele virou a perna. Caio Paulista tem que mudar também? O Caio Paulista? Não, o Caio Paulista, por exemplo, que me foi passado, que é um jogador que quando foi contratado, você vai ganhar a expectativa de jogar do meio pra frente. Virou terceiro reserva. Virou terceiro, quarto opção do time do Palmeiras, por exemplo. E aí falta esse approach com o Abel Ferreira para poder entender. Mas é uma vontade de criar uma crise no Palmeiras, hein? Mas é uma vontade de criar uma crise no Palmeiras, hein? Esquece, pai. Informação. Vou dar um exemplo aqui. Manda aqui, pai. Manda aqui que tá tudo bem. Pode mandar aqui que eu vou falar aqui, pai, que tá tudo bem. Manda aqui. Conversa com o Rony. Qual que é a justificativa pro Rony ter ido pro banco, por exemplo? Pelo amor de Deus, não houve uma conversa pra explicar. Esse tipo de coisa incomoda. A expectativa é que o Endrick estava na seleção pré-olímpica, voltou. O Endrick estava fora do Palmeiras, jogando na seleção pré-olímpica. O Brasil é eliminado, não ganha competição, ele volta e naturalmente ele ganha o espaço. Então o Rony saiu. O que foi o artilheiro do Campeonato Paulista? O Lopes comendo a bola. E vontade de criar uma crise, hein? Gente, elenco agora, o elenco vai começar a girar. Ontem foi a primeira amostra mais contundente do Abel de que ele vai girar o elenco, porque ontem muitos jogadores que não vêm atuando com tanta frequência começaram o jogo. Mas eu gostaria de ver o Abel trabalhar com essa equipe na crise. Eu gostaria, porque na bola... Mas ele não deixa chegar na crise, ele tem plano. Eu queria ver o Abel na crise, a torcida no meus amiguinhos. Eu queria ver como é que ele ia fazer. Adoro ver o desespero dos meus amiguinhos. Gente, na verdade, o Abel, ele naturalmente, esse elenco vai fazendo aquela limpeza, não é? A gente lembra do Patrick de Paula, não é? Que era um jogador que, nossa, futuro. Não ficou com o Abel. O Daverson, nossa, importantíssimo, amado até hoje pelo que fez na Libertadores, mas está fora, não é? O Felipe Melo, o William Bigode, ele foi fazendo isso sempre. Mas deixa a janela do meio do ano. O Wesley tá no Inter, né? Depois vocês estão falando que não, que é mentira, que não crise. Deixa a janela do meio do ano. Deixa a janela do meio do ano abrir pra vocês verem que vai... Ô Neto, o nome do pacto que o Palmeiras tem é Abel Ferreira. É verdade. O Palmeiras tem treinador, então o Palmeiras é irritantemente muito bem preparado taticamente, tecnicamente e irritantemente muito bem preparado psicologicamente, né? Porque você vê num jogo que você toma um gol nos acréscimos, aquele empate jogando 45, em casa, eu torcendo contra. Eu fui até dormir. Com o secador ligado. Falei, eu fui feliz dormir. Acordei, a hora que eu vi no X daquele louco aí, desse demente aí, que é dono do X, esse demente aí, pra China você pipoca, né, irmão? Aí adiante você pode ser trilhardário. Eu não tô nem aí pra você, truta. Aí a hora que eu vi, 2-1. Eu falei, como é que eles fizeram o gol se tava acabando o jogo? Só quem sofre é o torcedor lá no estádio, que fica apreensivo, porque dentro do campo você vê que os jogadores não sofrem. Eles sabem o que fazer. Quando dizem que o Abel tem um plano, realmente ele tem. O plano dele é preparar psicologicamente o time, os atletas dele, para qualquer tipo de situação. Então... E eu vou até perguntar pra você, Bruno, no Palmeiras, não sei se você tá acompanhando muito, até porque você mora em Orlando, né? A gente vai ser vizinho, truta.
Depois eu vou deixar meu telefone para você, que eu tenho em casa perto da sua ali, né? E que os meus filhos agora vão morar lá também. Tenho 2 filhos que vão morar lá a partir de agosto, graças a Deus, porque eu ganho dinheiro para meus filhos, truta. Eu ganho dinheiro para meus filhos ter educação, para eles terem escola, para eles terem segurança. E vou mandar mesmo. Vocês podem até falar assim, mas você não é Lula, sou. E qual o problema? Não quero ir para Cuba, nem para Venezuela, truta. Tô nem aí com a Cuba e com a Venezuela, truta. Por sinal, já morei nos 2 lugares, já morei na Venezuela 1 ano. E é o seguinte, meu irmão, meus filhos vão para estudar, para ser gente. E é isso que é a parada aí. Craque Neto, mais uma vez, puto com a vitória do Palmeiras, que ele esperava, mas torcia contra de maneira absolutamente forte. Mas não teve jeito. Não foi dessa vez que ele comemorou uma derrota do Verdão. Que, aliás, segundo as minhas contas, e se eu estiver errado, você vai me corrigir aí nessa caixa dos comentários aí. O Palmeiras perdeu 2 jogos este ano, certo? Perdeu o primeiro jogo da final do Paulistão para o Santos e perdeu o segundo jogo do Brasileirão para o Internacional. Na Libertadores, o Verdão desconhece derrotas por enquanto, nesta edição 2024. Ou seja, o Palmeiras não perdeu. A Copa do Brasil acabou de vencer o seu primeiro jogo, pelos 16 avos. Então o Palmeiras tem 2 derrotas em 2024, não é? Por incrível que pareça, o número é bom. É muito bom, excelente. Não é tão comum. Ainda mais como um time que disputa o Campeonato Paulista, que é o estadual mais difícil do Brasil. No entanto, o Palmeiras está um patamar acima do Campeonato Paulista. Os próprios 3 títulos seguidos estão mostrando isso. E olha que são 4 finais consecutivas, hein? Mas esse futebol do Palmeiras está mais fraco do que o de costume. Em 2021 jogou 20 com Abel Ferreira, foi aquele futebol para ser campeão. 21 foi um futebol para também ser campeão, com algumas melhorias. 22, aí foi o super porco, hein? Aí o Palmeiras estava demais, voando. Jogou ali de igual para igual com o Chelsea no Mundial. Ele também venceu ali o Al-Hilal ali, né? Al-Ahly, né? O 2-0, foi jogar com o Chelsea lá, foi pra prorrogação e tudo. Depois, a gente começa o Campeonato Brasileiro, perde o jogo pro Ceará, putz, perdeu o jogo. Mas ele vai perder só lá no final lá em julho, no final do primeiro turno, para o Paranaense. E aí depois só perdeu quando já era campeão. Quer dizer, foi a primeira vez na história do Brasileirão, desde 2003, que um time perdeu apenas 3 jogos, não é verdade? É uma coisa... Desde 2003? Eu não sei se 2000... Desde 2006, com certeza. Eu não sei se o Cruzeiro perdeu mais do que isso. Bom, mas meu irmão, não tem aí, nos últimos tempos, ninguém que perdeu essa quantidade de jogos aí nos pontos corridos. O melhor que tinha sido era o Palmeiras do Filipão e o Flamengo do Jorge Jesus. Cada um tinha perdido 4 jogos, em 18 e em 19, para ser campeão. Inclusive o Filipão mesmo não perdeu, né? O grande detalhe, quem perdeu foi o Roger. Faça o triplo C, ó. Aí não, né? Rock and roll também, né? Também rock and roll aí é bom também, mas olha, faça o triplo C. Mas cuidado com esses dedos, pelo amor de Deus. Triplo C aí, ó. Curta, comente e compartilhe também, tá? Pra gente espalhar aí a cara do Neto. Puto, mais uma vez aí com a vitória do Palmeiras. O Rizek também, todo mundo, né? Todo mundo, na verdade, aí, absolutamente encantado com o Palmeiras. Você viu aí no vídeo anterior que eu postei. Mas é bom, sempre bom ver aí a cara dos gambás putos com vitória do Palmeiras. O que está acontecendo com bastante frequência, inclusive. Eles estão realmente contrariados, porque o time deles está aí com a previsão de ser rebaixado, já que escapou o ano passado e esse ano parece estar pior. Antes mesmo do campeonato chegar aos níveis decisivos, já está muito pior do que estava nos níveis decisivos do ano passado, onde escapou, ou seja... O momento, meu amigo, a situação não é das melhores para eles. Para nós também não é, mas apesar de não estarmos numa boa fase, ainda estamos na era Abel Ferreira, né? Então isso aí dá um alentozinho, dá uma animada e a gente vai conseguir aí ganhar alguma coisa a mais esse ano aí. A gente tem esperança disso, sim, tem expectativa de que consigamos erguer pelo menos a Libertadores aí para ir buscar o Mundial no fim do ano. Deixe aquele like, então faça aí triplo C, ó. Curta, comente, compartilhe, vejo você num dos próximos vídeos, que eventualmente pode até ser um desses aqui, tá? Avante palestra!